Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em fevereiro de 2023 saiu uma edição especial de 40 anos do álbum Pelican West, tá? Do então sexteto britânico, quase que uma boy band, tão novinhos que eles eram. Haircut 100, tá? São 43 faixas, tem 3 horas e 10 minutos. Então você tem o álbum, o Pelican West, tem uma apresentação ao vivo, né, que é o álbum todo, mais outras coisas. Tem singles, faixas inéditas. Eu vou contar depois um pouco da história do grupo, né? De um álbum que eles estavam gravando e nunca foi lançado, com o Nick Hayward. Tem remixes, enfim, é um montão de coisas. Claro que eu não vou detalhar esse lançamento, eu vou falar mais sobre o álbum Pelican West, que chegou em segundo lugar na parada britânica. E assim, durante, sei lá, 7, 8 meses, esses garotos assim foram pop stars, né? Chegaram até a penetrar no top 40, né? No 40 lá da Billboard. Talvez se o Nick Hayward não tivesse saído do grupo para ir em carreira solo, eles tivessem assim se tornado a maior banda pop de 1983. O álbum Pelican West é delicioso, tá? Só que assim, é um tributo aos anos 80, é uma construção puramente 1982. Eu sempre achei que, especialmente, por exemplo, se você ouvir a faixa Love Plus One, prestar atenção no saxofone, aliás, álbum também totalmente anos 80, né? Farto uso de saxofone. Você vai pegar alguma inspiração para o trabalho que o Kid Abelha faria. Eu nunca vi o Kid Abelha falando que essa banda aqui, Haircut 100, foi inspiração, mas sabe assim, o saxofone é bem parecido o uso. Só que antes de falar sobre o álbum, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Eu acho que ele é um álbum muito legal porque pop, né? Música pop, ela é onívora por natureza, ela canibaliza, ela come tudo. Então, se a gente der uma olhada nas influências, no que tem nesse álbum aqui, você vai ver que a cena da época está muito bem representada, né? O que estava acontecendo, inclusive no underground britânico, em termos de ska, grupos de ska, de reggae, de funk, de música pop, mas também você vai pegar influências desde os anos 60, de Beatles, né? Então eu acho um álbum assim bastante eclético e que junta tudo isso para formar uma sonoridade praticamente própria, né? Eu digo praticamente própria porque a inspiração está muito clara, na verdade, pelo menos a primeira inspiração. Eles se inspiraram muito em uma banda escocesa chamada Orange Juice, um tipo de pop que o suco de laranja fazia. Aqui no canal eu já falei de um álbum super desconhecido de um grupo escocês chamado Friends Again, que bebeu lá nesse Orange Juice. Já falei de um outro álbum que agora não me lembro, não vou me lembrar mesmo, que também bebeu no Orange Juice, só que não falei do Orange Juice. Um dia eu falo. Né? Mas aqui é como se tivesse, basicamente, nesse Pelican West, Orange Juice casa com o Chic, lá do Nile Rodgers. Você vai perceber pelas guitarras, assim, não é rock, é pop, né? Mas pelas guitarras funkeadas. É um pop muito funkeado, com um funk muito específico da época do Nile Rodgers. De vez em quando tem influências de disco music, que em 1982 era assim um subgênero moribundo, né? Mas é o que eu falei, o álbum ele é aquele pop onívoro, ele vai catando tudo quanto é influência e vai mastigando essa influência, graças ao produtor, né? Que não por coincidência produzir alguns dos álbuns do The Beat no começo lá dos anos 80, que é uma banda de ska, de reggae, essa coisa. Então, toda essa mistura vai desaguar nesse pop efervescente, que é o que você encontra no Pelican West, tá? Que tem funk e tem muito jazz. Por isso que eu classifico como sofistipop, né? Que é um tipo de pop lá dos anos 80, sofisticado. Eu nunca vi esse álbum, Pelican West, numa lista de melhores álbuns de sofistipop. Eu sempre vejo Sade, Blue Nile, enfim, vários outros grupos, com razão sendo colocados, Scritti Politti, Prefab Sprout,
Com razão, são Sufist Pop, Swing Out Sister, mas eu acho que esse álbum, Pelican West, é Sufist Pop, porque é muito jazzificado. E essa moçada era muito jovem, eles eram meninos, era uma espécie de boy band, tá? E o pop que eles fizeram é muito para cima, tá? Não tem grandes letras. É um álbum que eles chamam de verão mesmo, né? Para festar, é um álbum bem mais ebuliente. Só que você tem pedaços bem jazzificados, só que tudo a serviço da música pop. Né? Você tem congas, você tem marimbas. Então aí quando você tem esses instrumentos, você pega de música latina. E a gente lembra da cena ska que tinha na Grã-Bretanha, correndo no underground da época, a cena funk, a cena do jazz funk, Shack Attack, e tantos, o Level 42 depois viria, né? Então tá tudo codificado ali, tá? Como eu falei, Beatles também. Então, assim, dá para você ouvir um monte de coisa. Tem até percussão meio brasileirada ali, meio Tropicália, Clube Tropicana, ou o que é que você queira chamar. É só você prestar atenção, né? Não, é um pop super facinho de escutar, super para cima, super pipocável, né? Você está sempre pulando, mas ele não é um pop facinho, até porque eles não estavam na corrente synth pop da época. Aqui você tem um ou outro teclado, mas não é aquela coisa Yazoo, Depeche Mode, The Human League ou qualquer coisa assim, né? Você pega guitarras, você pega o baixo super bum, 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 rebolante, é bem tocado, né? E o Nick Hayward, que é o principal compositor e é o vocalista, ele tem um grande ouvido para refrões pop, para ganchos, para hooks, né? As canções pegam a gente. E aí com esse negócio da produção, que é muito sofisticada mesmo, tem vários elementos, você tem um álbum pop que para a época é perfeito. Tem alguns momentos que o tornam um bocadinho menos perfeito, né? Alguns momentos meio de funk mais britânicos, assim, que são meio durões, né? Parece que funk meio robótico. Só que não dá para esquecer a influência do Kraftwerk que teve nessa cena, né? E uma hora lá que o Nick Hayward tenta meio que um rap, fica meio também durinho, meio de plástico, mas assim, eu acho que ainda é um álbum pop muito legal, né, que dá para você pegar um monte de referências dele. Pena que todo esse mecanismo, né, porque eles eram bonitinhos, estavam bem vestidos, faziam um jazz funk totalmente popificado, né, tarará. Então eles foram para a capa da Smash Hits, eles viraram boy band, né? Eles viraram a banda do momento na Inglaterra. Em 1982 foi praticamente deles, né? Tiveram vários singles de sucesso, tudo. E aí o Nick Hayward foi enjoando, foi ficando exausto disso. Então eles começaram a gravar um álbum que seria o sucessor do Pelican West, tá? O Nick Hayward queria fazer uma coisa diferente, a banda e os produtores e a gravadora queriam fazer um Pelican West parte 2, eles queriam dominar o mundo. Aí o Nick Hayward saiu das gravações, tá? O que aconteceu com a banda? Bom, o que aconteceu com a banda foi aquele material que eles estavam gravando, que seria o substituto, né, do Pelican West em 83, foi descartado e aparece. Eles já apareceram em Piratas tal, mas assim, remasterizado é aqui, né, que você encontra nessa edição de 40 anos, né? Em 1984, eles lançaram, Haircut 100, lançaram um álbum, mas acho que nem tá aqui no Spotify, de tão menosprezado que esse álbum foi, né? Porque já não tinha o Nick Hayward, não tem mesmo aqui. Não sei se em algum lugar você encontraria, mas na verdade o Pelican West é o álbum, tá? E o Nick Hayward, e aí depois cada um dos membros foi fazer uma coisa, né? Virou músico de estúdio, outros foi trabalhar na seção de marketing das gravadoras, trabalhando com as Spice Girls e tal, e o Nick Hayward continuou com uma carreira solo respeitável, né? Não tem muitos ouvintes aqui no Spotify, mas é uma carreira solo respeitável. Ainda em 2022 ele lançou álbum e tal, e como banda, né, o Haircut 100, de vez em quando eles se reagrupam, fazem uma turnê para arrecadar uma graninha,
festinha, né? Então, lançam algum material tipo remix, alguma coisa assim. Eu sei que em 2023, por exemplo, tem shows que eles estão tocando o Pelican West inteiro. 40 anos do Pelican West, então eles se reagruparam de novo e tocam essas excursões de oldies, né? Dos velhos, né? Popstars velhos, assim. Então, volta e meia você tem Haircut 100 aí. Eu já vi vários fãs assim, eles podiam lançar material, não sei o quê, sei lá, se isso eles querem, porque como eu falei, o Nick Hayward tem a sua carreira modesta, mas todo mundo diz que ele é um cara bem legal. Aqui no Spotify você encontra álbuns do Nick Hayward, tudo. Não sei, também não me interessa saber. Eu acho que eu sempre vou gostar muito, muito, muito do Pelican West, tá? E eu continuo achando que, especialmente o saxofone de Love Plus One, é bem Kid Abelha, ou Kid Abelha é bem aquilo lá. Não é desmérito pro Kid Abelha, gente, amo Kid Abelha, tá? Deveria até fazer um vídeo sobre o Educação Sentimental 2, o álbum e tal. Só que influências existem, assim como o Haircut 100, eu não falei, influência do Orange Juice, influência do Chic, até dos Beatles tinha, então por que o Kid Abelha não pode ter influência desse grupo, tá? Se você não conhece Jovem Demais, recomendo. Pode ser que é datado, né? Faz 41 anos, estou gravando esse vídeo em 2023. Claro que vai ser um pouco datado, né? Algumas coisas. Só que acho que ainda dá para animar uma festa meio de oldies, né? Ver o que os seus papais ou avós podiam estar curtindo em 1982. Tchau.